Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Que nada melhor a gente vir aqui em uma terça-feira, dia de prova dos casais, hein, gente? Quem que vocês estão torcendo para ser o casal power da semana? Bom, Débora e Bruno já foram casal power duas vezes. Será que eles vão ser aí pela terceira vez casal power da semana? E aí também tem a galera que desistiu da prova das mulheres ontem. Então a galera tá morrendo de medo de ir pra quê? Pra DR por saldo, né, gente? Porque assim, ontem teve prova dos bichos das mulheres, as mulheres não queriam pegar no bicho, não. E repercutiu bastante. Ali Martins e o JP quebraram o pau entre os dois, porque ela não ficou feliz que o JP acabou postando pouco nela. Bom, a gente vai falar de tudo isso no canal. Já falei também do jogo da Discord que aconteceu domingo, que a Record passou ontem pra gente. Já falamos da Márcia também lá no Rodrigo Faro, causando um pouquinho, detonando a Nina. E, gente, a gente falou de tanta coisa nesses últimos dias. Então, pra vocês não perderem mais nada, ó, botão aqui embaixo, se inscreva no canal. Isso mesmo, se inscreva no canal que é super importante. Deixa like, vai nas nossas redes sociais também, Renan, _SME, que vai rolar uma publi lá depois, tá, gente? Vai lá todo mundo no meu Instagram que vai rolar publi depois desse vídeo. Bom, pra gente começar a falar desse vídeo, a gente precisa voltar um pouquinho no jogo da Discord, que tem uns adentro pra gente fazer, né? Porque o quê? Tiago e Jorge estão aí fazendo o quê? Um joguinho meia boca, ou um joguinho esperto. Talvez, no ponto de vista deles, é um jogo esperto. E assim, até o Bruno concorda que isso é um jogo esperto. A gente já vai falar sobre isso. Mas a Débora não tá gostando dessa aproximação aí de Jorge com outras pessoas e se afastando dela, né? Porque a gente sabe que a dona Débora gostava muito de Jorge, tratava ela como filha. Será que ainda vai continuar nessa coisa fazendo média uma com a outra? Ou vai acabar por aí, gente? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Já a Nina, a gente vem falando bastante também nos últimos dias, antes mesmo da Márcia acabar saindo do programa. E aí a Nina tá meio indo para um lado de lá, depois ela vai pro lado de cá. Ou seja, a Nina fala as coisas que as pessoas querem ouvir. É um jogo, assim, complicado de Nina, mas se você assistir bem de pertinho, você vai entender que a Nina tá fazendo também média, né, gente? Bom, vamos começar de início falando um pouquinho o que aconteceu ontem na Record, que passaram pra gente, e vamos falar um pouquinho da prova, né, gente? Olha só. A história é o seguinte, minha gente. Além da treta dentro da casa com Lee Martins e JP após prova das mulheres, também aconteceu treta do lado de fora. Foi treta de internet, como de costume, né, gente? Porque a internet sempre tá ali de orelhas em pé para escutar e olhos abertos para poder enxergar tudo o que está acontecendo dentro da internet, né? Pois bem, vou contar como aconteceu essa história. Fora da casa, que seria aqui, né, do lado onde a gente está, a internet caiu matando porque ontem rolou a prova das mulheres e elas tinham que descobrir que bichos estavam dentro de um aquário. E aí teve o quê? Lagarto, cobra, coelho, fora que teve abacaxi, também teve pé de galinha, ouriço, aí também tava o marido delas no último aquário e elas tinham que colocar a mão para descobrir. Com os olhos vedados, né, gente? Elas não podiam enxergar. E aí que a internet caiu matando, porque o quê? Eles colocaram os bichinhos e aí as meninas tinham que apalpar. Tudo bem que elas estavam com medo, tudo bem que estava com medo, mas eles criticaram justamente por expor os bichinhos daquele jeito e as meninas não ter delicadeza na hora de pegar eles porque não estavam enxergando, porque estava com medo. E aí, pronto, né, gente? A treta está formada na internet, porque daí eles começaram a criticar esse tipo de atitude. Vale lembrar também que já teve a prova que teve as baratas caindo e a galera ficou morrendo de medo, né, gente? O que vocês acham disso? Bom, não preciso dizer que a Record não se manifestou. Lógico que eles não iam se manifestar, porque eles não querem dar palco para mais polêmica. Porque assim, quanto mais você se manifesta de polêmica, que isso acontece em todas as áreas, né? Se é um famoso que está sendo criticado ou que fez alguma coisa, cada famoso que se manifesta, a polêmica aumenta e mais gente fala e mais gente replica. Então a Record, ela preferiu se abster e não falar nada, ficar quietinho, né? Mas não preciso dizer nada que várias pessoas criticaram, né, veterinários, enfim, a internet tomou conta só falando sobre isso ontem. E aí, gente, dentro da casa, a Lee Martins e o JP resolveram brigar também, logo depois que acabou a prova. Pois bem, JP resolveu apostar apenas 3 mil na Lee Martins. E a Lee Martins ficou muito furiosa, porque assim, eles receberam uma dica que seria alguma coisa a ver com animais. E a Lee Martins sempre bateu nessa tecla desde o início do programa, desde sempre, na verdade, que ela nunca teve medo de animais. E aí ela até falou pra Débora que assim, ele sabe que desde a época do Ruge, eu sempre peguei os animais quando participava dos programas, então eu não tenho medo, eu fui perdendo medo com o tempo. E aí ela tinha conversado com ele que a aposta tinha que ser no mínimo 10 mil, porque eles estavam com medo de saldo e tal, porque no saldo que eles têm no total tá muito baixo, não o saldo da semana, o saldo no total. E aí, pelo menos, assim, eles cumpriram a prova? Cumpriram, mas tipo, como ele apostou 3 mil, ela ganhou só 6, né, gente? Que coisa. E aí o JP disse assim que os casais começaram a apostar tudo baixo, porque eles ficaram com medo justamente pela dica que era por coisa de animais.
E aí ali Martins falou assim, tá, mas você tá jogando com os outros casais ou você tá jogando comigo? Você tem que escutar o que eu digo, não o que os outros estão fazendo ou fazer igual, né? Você não tá jogando com os outros casais, você tem que pensar na nossa aposta. Porque eles estavam com medo, né, desse saldo ser muito baixo e quando acontecer alguma coisa de ficarem no empate ali. E o que vale, o que conta para não ir para DR é quem tiver com maior saldo, né? Entre os dois menores saldos é o que tiver maior saldo. E aí também o JP, depois que eles voltaram para casa, eles estavam conversando na cozinha, almoçando com Débora e Bruno. O JP disse que o jeito da Ali Martins é muito ruim, que ela cobra as coisas de uma forma muito bruta, que ela tá muito chateada pelo que aconteceu, justamente pela aposta. Sendo que numa prova dos homens, ela acabou apostando 7 mil, sabendo que também o JP poderia cumprir, que era mais fácil o JP cumprir naquele dia que ela apostou 7 mil, e ele disse que não ficou bravo. Que ele foi falar pra ela assim, que poderia ter apostado mais, que ele sabia que ia se dar super bem na prova. E aí ele disse assim que quando é o inverso, ela não sabe se comportar, ela fica desse jeito aí de uma forma muito ríspida, né? Aí nessa conversa também ele falou assim que ela é bruta todas as vezes que ela cobra uma pessoa, até com as filhas dela. As filhas, ou a filha, não sei agora se ela tem uma ou duas. Mas ele falou assim que ela cobra de uma forma muito bruta a filha. E aí, né, nada melhor que o que? Eles discutirem depois o quê? Na casa, né, gente? Porque eles foram ainda pro quarto, né? E aí ali Martins estava conversando com a Débora, falou assim que foi um erro, porque quando na época do Ruge, que ele já sabia, ela já colocava a mão nos bichos. Que ele tinha que ter apostado mais nela, que aquela prova ali não era uma prova de sorte ou prova de competição com outras pessoas, que era uma prova que só dependia dela. Ela disse assim que não passaria para outro aquário, que tava todo mundo dentro de um, todo mundo não, né? Tava todos os bichinhos dentro de um aquário, tá, gente? Não com água, sem água. Vai mostrar hoje pra gente, vocês vão entender melhor que tá, como foi a prova. Que inclusive foi bem legal, tá, gente? Porque os pedaços que eu assisti era só para dar risada, porque a galera tava com muito medo de pegar nos bichos. E aí o JP chegou e foi falar pra ela, falou, olha, se vocês, né, ficar falando sobre isso, eu acho que já dá pra esquecer, não adianta você ficar com essa cara aí. E aí a Eli Martins não gostou, ela começou a gritar, falando assim que tava puta, que ela tinha o direito de ficar puta, que ela tava cansada, porque aquela prova só dependia dela, porque não era uma prova de sorte, que era uma prova que ela ia conseguir, que ela sabia que ia cumprir. Coisas normais. E ela falou assim que se continuasse falando disso, ela ia brigar. Só que assim, tava a Débora e Bruno junto. Eu acho que a Eli Martins falou pros três. A galera na internet falou assim, não, ela não falou pra Débora, ela não falou pro Bruno, ela falou pro JP. Eu acho que como os três estavam ainda discutindo sobre o que aconteceu na prova, sobre o que podia e não podia fazer, eu acho que ela estava brava com os três. Ela não olhou diretamente para qual dos três estavam ali no quarto, mas ela falou para os três. Vamos passar pano? Não vamos, né? Eu acho que ela deu uma alfinetada assim, ela aproveitou o momento que todo mundo estava falando, né, gente? Bom, e é isso, gente. Não precisa dizer mais nada, que isso ficou a tarde toda falando até a hora de dormir. Ela ficou nesse estresse todo. E hoje tem a prova dos casais, né? Quem você acha que vai dar a sorte de ir ou não? Lembrando que Li Martins e JP não vão para a prova dos casais justamente por causa da herança que a Márcia deixou para eles, né, gente? Então, assim, gente, o medo da Lee Martins era justamente isso, né? Ela ter um saldo maior e também não ir para DR, porque assim, ela não vai fazer a prova dos casais, não vai ser casal power, que é o que libra. E ela conseguiu completar essa prova. Conseguiram também completar a prova dos homens. Todos os homens conseguiram completar a prova. A Dani, que tem menor saldo, então provavelmente se a Dani não ganhar casal power, já vai estar ali indo para DR, né, certo? Mas ela queria também o saldo total, que é aquele saldo, né, que você vem juntando no decorrer do programa inteiro. Que é aquela maletinha, né? Que eles vão lá pra DR, que tem uma maleta de dinheiro, que a Adriana Galisteu fala, ó, não esquece a sua maleta de dinheiro. Essa maleta aí. Ou seja, né? É mais dinheiro pro bolso deles, né? Bom, já que vocês chegaram até aqui e já se inscreveram no canal, ainda não são inscritos, ó, botão aqui embaixo, se inscreva no canal, que é super importante, hein, gente? Deixa like, porque like ajuda o criador de conteúdo. E vai nas nossas redes também. Olha só que coisa. Bom, pra gente continuar a falar... Nossa, reparei que eu sempre falo bom, né? Bom, bom. É costume, costume. Vocês vão pegar esses meus costumes. Gente, falando em DR, a Mari, a Indy e Mirella estavam repercutindo o que aconteceu durante a festa, o que aconteceu depois da DR, lá no jogo da Discord, que a gente já falou nos vídeos anteriores. E Thiago e Jorge, eles vêm aí causando um desconforto em Débora e Bruno. Justamente desde o jogo da Discord, desde a última DR, que eles não votaram com o Bruno e com a Débora. E aí eles estão fazendo esse jogo todo. Nina e Felipe, como a gente falou no início do vídeo, também estão fazendo esse negócio de média. E aí a gente fica indeciso para qual lado que Felipe e Nina estão. Por que eu digo isso? Porque a Nina chega pra Mari e fala uma coisa. Olha, Mari, né? Lá no jogo da Discord, inclusive, ela falou que gosta muito de Matheus e de Mari. Os dois falaram, né? Por mais que eles foram votados na última DR.
E aí eles ficam fazendo esse jogo mediano. Só que quando estão com JP, Lee Martins, Débora e Bruno, eles falam outras coisas. Aí a gente tá meio confuso esse jogo aí de Nina e Felipe. Ou seja, é em cima de muro que o Rodibalo tanto falava que o Felipe e Nina ficava, que era em cima de muro? Lembrando que Márcia detonou a Nina no dia do Rodrigo Faro, né, gente? Que foi incrível de ver. Fiquei com dó? Fiquei, mas eu gostei ao mesmo tempo, que é isso que a gente gosta, né? Bom, se vocês perderam o vídeo, vou deixar todos linkados aqui pra vocês nos cards. Vão lá assistir que tá bem legal. Aí vocês entendem o que a gente tá falando, né? Mas voltando aqui, olha só o que Débora falou de Thiago e Jorge e o que vem acontecendo desde o quebra-power que rolou no domingo, gente. Olha só. Depois, gente, depois da prova das mulheres que aconteceu ontem, Mirella, Janice e Mari elas sempre conversam, né, sobre estratégia, sobre o que está acontecendo no jogo, ficam se contradizendo sempre, ficam achando pelo em ovo, né, o ditado que sempre usa, mais ou menos isso. E aí o que aconteceu? A Mirella e Mari estão aí discutindo pautas sobre Lee Martins. Elas vêm conversando sobre Lee Martins, comportamento, forma de agir, tudo que a gente já falou aqui no canal. Ela disse assim que a conversa que teve com o Lee Martins, que foi a que a gente falou no vídeo depois do jogo da discórdia, ela falou que foi muito incoerente, que foi uma conversa sem pé e sem cabeça. Que a Lee Martins falou, que tinha achado isso, aquilo delas, que elas interpretaram de uma outra forma, aquela conversa toda. E aí ela disse assim que é um jogo muito falso de Lee Martins. Ela falou assim, o jogo dela é muito falso, que as coisas dela não tem nem pé nem cabeça. E aí ela disse assim, olha, tudo que eu pensava dela, tudo que a gente pensava dela, a gente agora analisando o que ela disse, a gente tem razão. Ela faz puro jogo. Olha que engraçada essa fala dela, puro jogo. Não fica interessante falar que é puro jogo? Só que fica meio contraditório, porque Mari e Mirelas, todas as vezes que a gente vê elas conversando, elas só falam de Lee Martins, Débora e Bruno, ou quando é Nina e Felipe. Se bem que agora ela tá mais ou menos com Nina e Felipe, elas pararam de falar um pouco de Nina. Mas assim, elas passam o tempo todo fazendo estratégias, falando de jogo, tipos de ações, se é falsa, se não olha, se não olha. Não é contraditório, gente? Por quê? Porque quando você está com ranço, você consegue perceber só o que os outros fazem. Né? Você tá com ranço da pessoa, você começa tudo o que a pessoa faz, tipo, você fala, meu Deus, até a voz da pessoa me irrita. E é isso que é legal, porque ali dentro todo mundo é contraditório, todo mundo faz esse jogo falso, todo mundo age por conveniência. E aí é essas reflexões que a gente precisa fazer dentro do jogo, né? Então assim, quando ela fala de Débora, de Bruno, de Lee Martins e de JP, ela também tá falando muito dela, porque eles fazem muito esse jogo. Inclusive, lá no jogo da discórdia, que a gente conversou aqui, eles colocaram. Quem que a Mirella colocou, o Yugner colocaram lá? Eles colocaram quem? Lee Martins e JP, falando que eram umas pessoas muito contraditórias. Só que nessas conversas que a gente sempre vem comentando de Mari e Mirella, elas são bem contraditórias também. Você vê como que todo mundo são, gente? Não é nenhum, não é outro, não é passar pano para um nem para outro. Todos são, gente. Independente de quem seja, todos são. Que aí nesse jogo da discórdia também vale a pena a gente ressaltar que Dani e Fábio colocaram Débora e Bruno, né, como casal que não suporta. Eles falaram que realmente não era essa palavra que eles queriam usar, mas que eles dar um alerta para Débora, né? Eles falaram do olhar de Débora. Lembra que a gente vem comentando bastante aqui no canal, que todo mundo fala desse olhar da Débora, que inclusive a gente não sabe qual olhar é esse? E aí Márcia Rodibala falou lá no Rodrigo Faro que ninguém conseguiu perceber as caras que a Débora faz porque o Play Plus não mostra direito, que tem muita harmonização. Pois é, até hoje a gente não sabe que rosto, que olhar é esse que Débora faz. E aí a Dani e Fábio disse que viram esse olhar aí num dia desses. E aí ela falou assim que era só um lembrete pra Débora. A Débora disse assim que ia guardar a cartinha dela, né? Ela falou, não, vou guardar a cartinha e que ela quer aprender. Ela disse assim que quer aprender e ela quer descobrir que olhar é esse. E ela disse assim que se precisar, ela ainda usa até Ray-Ban escuro, um óculos escuro. Que coisa, né, gente? E aí que a gente pode fazer uma reflexão. Porque assim, vamos lembrar que a Juliette, lá no começo do programa, todo mundo não sabia as caras e bocas que ela fazia, e ela mesma falou assim que às vezes a cara dela que ela fazia não condiz com o que ela pensava ou falava. Será que isso não entra também nessas situações? Porque às vezes a Débora realmente só tem muita harmonização e as pessoas não conseguem diferenciar a cara dela, né, o olhar dela. Às vezes é só uma má interpretação do que está acontecendo, porque nem a Débora sabe que olhar é esse que tanto eles falam dentro do programa. E aí aconteceu muito com Juliette, né, que todo mundo falava, é porque ela faz cara de deboche, é porque ela tá olhando. E aí a Juliette só realmente estava pensando com ela mesma, só olhando pro além, sabe, pecou os pensamentos dela. Será que Débora não tem isso também, gente? O olhar dela não condiz com as coisas que ela tá pensando? Pode ser, gente, porque a gente até hoje não descobrimos isso. Ou as câmeras não pegam e não mostram pra gente, né, pra gente descobrir e desvendar o que tá acontecendo realmente lá dentro.
E nesse mesmo jogo da discórdia, gente, Thiago e Georgia acabaram colocando quem? Mirella e Hugner, né? Como os casais que eles mais gostavam. E aí eles disseram assim que mesmo a Mirella sendo muito estrategista com o Hugner, que eles ficavam nesse mood junto com o Rodibalo e tal, e Matheus, ela falou assim que consegue manter o clima descontraído na casa. Bom, não preciso dizer nada para vocês que Débora e Bruno já não vem gostando das atitudes que eles vêm tendo desde a semana passada, desde alguns dias, né? E aí, depois que aconteceu tudo isso, Bruno disse pro JP que já percebeu que não dá para contar com eles para nada, ou seja, já descobriram o jogo deles, né? Inclusive teve um vídeo que a gente já falou que o Bruno já estava desconfiado das atitudes de Thiago. E aí falou assim que quando o Thiago voltou aí pra sala, porque eles ficavam muito tempo no quarto, inclusive Débora e JP, eles ficam muito tempo nos quartos, porque eles não ficam no mesmo ambiente que Mirella, Matheus, porque eles ficam sempre debochando, fazendo palhaçada ou dando indireta. E aí, Jorge e Thiago, eles também estavam nesse mood de ficar só no quarto, eles ficavam fechados mais eles. E aí o Bruno falou assim que eles voltando para a sala era só para fazer média, para não ser votado do lado de lá, que seria o lado de Matheus, Mirella. Ou seja, estão tentando comprar uns votos aí, fazendo mais amizade, falando tipo assim, vou fazer esse negócio que Renata faz, que Dani e Fábio faz, né? Tipo, conversa com todo mundo, seja amigo de todo mundo, para não ser votado. E ele sabe que realmente eles são um casal muito fraco dentro do jogo, nos sentidos de voto. Porque assim, se não tem quem votar, vão em Thiago e Jorge, porque eles não fazem muito questões de amizade ou fechar uma parceria ali. Mas eles resolveram escolher um lado, né? Que seria o lado de lá, de Mirella, colocando Mirella lá no Coisinha Verde, né, gente? Não posso dizer nada que Débora ficou apreensiva e disse assim que já não tem mais a Georgia e Thiago como prioridade. Olha só como o jogo muda em apenas 2, 3 dias, né, O gente? jogo muda tão rápido que você não sabe quem é prioridade de quem é amigo de quem não é, gente. Bom, não sei se a galera ainda tem dúvidas se Thiago e Jorge são muito próximos de Débora e Bruno. Mas que Débora e Bruno já sacaram esse jogo de Thiago e Jorge, já sacaram, gente. Já a Nina e Felipe tá conseguindo fazer um jogo tão bonito lá dentro que eles não perceberam que a Nina tá sendo tanto amigo de Mário e Matheus como sempre foi, digamos assim, como também diz que Débora e Bruno era prioridade. Mas ao mesmo tempo ela já está fazendo uma estratégia de voto junto com Mário, Matheus e Mirella, se perguntando como serão os votos dessa semana. Ou seja, elas também estão fazendo. Elas não, né? Nina está fazendo média para não conseguir voto nem desse lado nem desse lado. Mas uma hora elas vão acabar sendo votadas, né, gente? E aí eu quero também ressaltar aqui o que vocês acham do jogo de Renata. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Vocês acham que eles têm uma torcida grande ou não? O que eles estão fazendo dentro do jogo até agora? Muita gente fala que eles são casal plano, assim como Dani e Fábio, gente. Comenta aqui que eu quero saber. Bom, se acontecer alguma coisa dentro do Power Couple, vai rolar ainda a prova dos casais, a gente vai estar aqui para comentar. Então aproveita esse momento, botão aqui embaixo, se inscreva no canal, comenta tudo que eu perguntei para vocês que eu quero saber. Eu respondo todo mundo nos comentários. Deixa um like também nesse vídeo, com like é super importante. Vai nas nossas redes também para vocês verem a pública, eu vou postar depois, tá bom, gente? Então eu volto daqui a pouquinho com outro vídeo. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!